O texto é Amor e Harmonia. Ele fala o seguinte: esteja sempre de bem com a vida, para que a vida lhe devolva tudo de bom de que você precisa para ser feliz. Sua harmonia interior vale mais do que qualquer interesse que surja em sua consciência. Não sacrifique sua harmonia interior para satisfazer quem não merece seu amor. Na base do amor está sua harmonia interior, cuja conquista permitirá o equilíbrio de suas emoções e sentimentos. O equilíbrio de seus sentimentos, sobretudo seu estado de harmonização interior, brindará seu amor para que o desentendimento não se transforme em separação desagradável. É sempre útil preservar a sua disposição positiva para com os outros, pois tornará sua imagem um sinônimo de felicidade e de bem-estar. Cultive uma imagem positiva de si mesmo, exalando simpatia oriunda do amor à vida, do prazer em viver de vontade e de se realizar. Lembre-se sempre de que todos merecem sua harmonia, a fim de que conquiste o que você já integrou à sua personalidade. Harmonize as situações do conflito à sua volta, para que todos se beneficiem e você seja sempre presença benquista. Sua capacidade de harmonização das pessoas é manifestação de sua amorosidade. Sempre que você perceber que alguém está em desarmonia, ofereça-lhe seu otimismo e sua disposição natural para a vida e para o amor. Sua vida deve servir como exemplo natural para que o outro nela se inspire e se torne uma pessoa melhor. Harmonize o outro para que a sua própria vida se torne melhor, pois quanto mais você contribui para a paz interior de alguém, mais a vida lhe oferece uma realidade harmoniosa. Sua paz e seu amor à vida são os melhores instrumentos de harmonização para o outro, razão pela qual você deve estar sempre disponível para oferecê-lo gratuitamente. Sua harmonia interior guarda estreita relação com a sua capacidade de amar. Quando sentir que amar alguém, lembre-se de sintonizar com sua harmonia interior, para que os outros percebam o quanto você irradia felicidade. Seu amor nunca pode ser menor do que a desarmonia do outro. Portanto, não se deixe influenciar pelo desequilíbrio alheio, oferecendo-lhe sempre a face da paz. Sua harmonia e seu amor pela vida são seus companheiros permanentes, para que surgires momentos de turbulência e solidão em sua vida. Harmonize sua capacidade de amar para que o amor esteja sempre à sua disposição. É um texto de Adenar Novaes, né? Um lindo texto. Vamos fazer a oração. Vamos fechar os olhos. Vamos concentrar no Pai eterno, no Jesus, nossos irmãos, que veio aqui na terra prometida e ensinar a todos o que devemos fazer, né? Mas nem todos fazem. Então vamos fazer uma oração sobre a cura. Tem muitos enfermos, tem muitos doentes. Muita gente às vezes pede para a gente fazer uma oração por eles, tanto os hospitalizados, como às vezes os que estão enfermos em casa. Então vamos começar. Tu és o médico divino. Tu dás a vida em plenitude, aquele que te busca. Por isso hoje, Senhor,
de um modo especial, quero pedir a cura de todos os tipos de doença, principalmente que aflige a mim neste momento. Eu sei que não queres o mal, não queres a doenças, que é a ausência da saúde, porque és o sumo bem. Opera em mim uma profunda cura espiritual, e se for da tua vontade, também uma cura física, que seja operada diretamente pela ação poderosa de teu Espírito Santo ou através dos médicos e dos remédios. Aumenta a minha fé no teu poder, Senhor, e no infinito amor que tem por mim. Aumenta a minha fé, Senhor. Às vezes se encontra tão enfraquecida. Eu acredito no teu poder curador, meu Deus, e já agradeço humildemente por todas as obras que está realizando em meu coração e em meu corpo, neste momento. Além de mim, Senhor, quero também apresentar todos os doentes que me pediram orações. Tu conheces a cada um deles, sabe que a provação pelas quais estão passando. Tem misericórdia, Senhor. Venha em socorro também destas pessoas que padecem enfermidade. Senhor, eu te bendigo porque clamei a ti e tu me ouviste. Minha alma, por tuas mãos bendita, foi tirada da escuridão. Ó fiéis do Senhor, cantai a sua glória, dá graça ao Senhor do seu santo nome, porque ele é poderoso e digno e eterno. Que essa oração alcance a todos, presente e ausente. Que assim seja e que tenhamos um estudo na reflexão de Ida Mello. Que assim seja, assim será. Que Deus ilumine, Ida, sua reflexão, que Deus te abençoe e te ilumine sempre. Que assim seja. Gente, boa noite a todos. Antes de mais nada, gostaria de agradecer, né, o convite de Alberto, com a carinhosa indicação do nosso amigo e irmão Rinaldo, com quem nós já trabalhamos há algum tempo. E, como havíamos conversando no iniciozinho, logo que eu entrei aqui na sala com o Fidelis, falando que eu não tive a alegria de nascer em berço espírita, mas conheci a doutrina, adentrei a doutrina, dei os primeiros passos através do meu relacionamento com meu marido, que a família dele é toda espírita, inclusive o centro que nós trabalhamos e frequentamos hoje, ele foi fundado pelos avós do meu marido. Então, a gratidão que nós temos por essa doutrina, por essa fonte de luz que nos esclarece, que nos sustenta, é imensa. Em diversos momentos da nossa vida, inclusive nesse período de pandemia, né, que todos nós vivenciamos momentos difíceis, eu ouso dizer que eu não sei o que teria sido de mim se não fosse o conhecimento espírita que eu tenho hoje. E olhe que é muito pequenininho, viu? A gente tem muito ainda o que estudar, a gente tem muito ainda o que aprender. E a oportunidade de estarmos aqui juntos hoje para a gente poder refletir sobre um tema tão importante é única. Então, desde já, minha gratidão imensa à Sala de Estudos Chico Xavier, ao Alberto, ao Fidelis, que está dirigindo os trabalhos, e a cada um de vocês que estão aqui junto conosco nesse momento, buscando o esclarecimento necessário para a gente poder fazer aquela tão esperada transformação íntima que precisamos, não é? Bom, a paz do coração, única felicidade real desse mundo. Gente, eu ouso dizer que quem escolheu o tema estava bem inspirado, viu?
porque não é um tema de um capítulo, né? É uma frase que está ali solta dentro de um tema do Evangelho. Nós encontramos essa frase no capítulo 5º do Evangelho, no item 23, que fala sobre tormentos voluntários. E nesse tema, nesse item, temos essa frase que nos traz uma infinidade de reflexões necessárias para todos nós. Eu queria ler só o primeiro parágrafo desse item, que é exatamente o parágrafo que tem essa frase, para que a gente possa ter alguma base inicial para as nossas reflexões. Então, diz assim: o homem está incessantemente em busca da felicidade, que lhe escapa sem cessar, porque a felicidade sem mescla não existe na Terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável desta vida, poderia pelo menos gozar de uma felicidade relativa, mas ele a procura nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, quer dizer, nos prazeres materiais, ao invés de a procurar nos prazeres da alma, que são o antigozo dos prazeres celestes, imperecíveis. Em lugar de procurar a paz do coração, única felicidade real desse mundo, é ávido de tudo aquilo que pode agitá-lo e perturbá-lo. E coisa singular, parece criar propositadamente tormentos que não cabe, senão a ele evitar. E aí, o item, né, dá continuidade a algumas pontuações, é uma mensagem de Fenelon, e eu deixo aqui a sugestão de que vocês possam, posteriormente, depois da nossa conversa, que vocês possam fazer a leitura do item inteiro e fazer as suas próprias reflexões no final. Vejam bem, para a gente tratar sobre a paz do coração, a gente precisa entender primeiro a paz. E aí eu fui buscar o significado de paz, o significado comum, né, que a gente bota hoje. Antigamente a gente procuraria no dicionário, hoje a gente coloca no Google, não é isso? Então, o significado comum, ele diz que paz é a relação de pessoas que não está em conflito, é a ausência de problemas. Veja que quando ele diz a ausência de problemas e a relação de pessoas que não está em conflito, nos remete exatamente para esse ponto do primeiro parágrafo do Evangelho que nós lemos, no que diz respeito que a gente procura a felicidade onde é perecível, né? Porque a gente vê que nessa observação nós vemos que tem uma relação direta com a questão material, com a vida física, a relação das pessoas e a ausência de problemas, dos conflitos. E aí eu me lembro da leitura que Fidelis fez no início da nossa, antes, né, de propriamente iniciar o trabalho, que ele fala sobre a harmonia interior e ele fala também sobre equilíbrio de sentimentos. E aí vamos ver, com base nisso, o que nos diz qual é o significado de paz que a doutrina espírita nos traz. Vejam só que diferença. Segundo o Espiritismo, paz é um sublime estado de consciência, feito de serenidade e harmonia. É um profundo silêncio interior que não depende das ocorrências do mundo. Veja, ele fala de sublime estado de consciência. E ele fala também da necessidade de haver, ou seja, esse sublime estado de consciência é feito
da presença da serenidade e da harmonia. E aí nós voltamos a lembrar, na nossa leitura inicial, falamos sobre harmonia interior. Vejam como a espiritualidade trabalha preparando o ambiente, preparando a condução do trabalho para que tudo esteja linkado, né? Para que tudo esteja relacionado. E aí vem mais esse complemento dizendo que é um profundo silêncio interior que não depende das ocorrências do mundo. Isso porque todos nós já sabemos que paz é uma conquista, como tantas outras emoções, sentimentos que nós estamos buscando. A paz, a calma, a paciência, a tolerância, tudo isso a gente conquista. Mas é muito importante que a gente entenda que não é uma conquista comprada. Ela não é física, não está nas prateleiras das farmácias, nem dos grandes magazines, nas nossas plataformas de compras virtuais, né? No Amazon, em nenhuma dessas. Essas conquistas que tantos buscamos também não se adquire de um momento para o outro. Tudo precisa de tempo e de exercício, da prática desse sentimento, dessa condição, vamos dizer assim, que a gente tanto procura. Lembrem que no início, o parágrafo que nós lemos, ele diz: o homem é uma busca incessante do homem pela felicidade que lhe escapa sem cessar. Poderia, pelo menos, gozar de uma felicidade relativa. Isso a gente discute muito quando nós estudamos a doutrina espírita, por conta daquela colocação de que a felicidade não é deste mundo. Quando nós falamos que a felicidade não é deste mundo, óbvio que nós nos referimos à felicidade plena, aquela que já pode gozar aqueles espíritos numa condição extremamente superior à nossa. Mas é impossível também que a gente não reconheça que, apesar de todas as dificuldades, de todos os desafios e de todas as vicissitudes que nos visitam enquanto encarnados, nós temos sim momentos de felicidade. Então, quando ele diz que a felicidade vem numa mescla, é exatamente a necessidade de nós termos esses altos e baixos. É a necessidade de nós termos os momentos de alegria, mas de nós reconhecermos também a necessidade que temos dos momentos de dificuldade, porque nós ainda precisamos deles. E ai de nós, se não fossem as dores para limitar o nosso campo de ação, para nos fazer pensar 2 vezes antes de tomarmos uma decisão. Então, buscamos essa felicidade nas coisas perecíveis. E isso a gente tem refletido muito de uma inversão de valores que aconteceu e vem acontecendo nos últimos tempos, que a gente está se preocupando mais em ter do que em ser. E a gente não vai conseguir ser feliz se a gente buscar essa felicidade naquilo que é palpável, naquilo que é ilusório, naquilo que é passageiro. E aí vem a necessidade, a nossa necessidade de refletirmos por que é que nós estamos aqui? De onde é que nós somos? Por que é que a gente coloca nessa experiência atual, no corpo físico, as nossas expectativas de uma maneira tão plena que a gente termina acreditando, vamos colocar dessa maneira, que esta é a única vida
e é mais importante. E por conta disso, a gente começa a fazer coisas absurdas, porque no final das coisas vem aquela máxima que muitos de nós aprendemos na escola, que os fins justificam os meios. E a doutrina espírita nos revela que não é assim. Que tudo nos é possível, tudo nos é dado, tudo nos é lícito, porque eu tendo o livre-arbítrio, eu posso escolher o que eu quiser. Mas nem tudo me convém fazer. Então, é importante que a gente entenda o nosso papel aqui. Nós estamos aqui porque nós temos uma necessidade de, através deste corpo físico, dessa experiência, de buscarmos o nosso crescimento. E, ao mesmo tempo que nós estamos buscando esse crescimento, nós temos também a oportunidade de reparar antigas faltas, de consertar ou de concluir aquilo que a gente deixou inacabado em outro momento. Deus, em sua infinita misericórdia, nos dá a oportunidade do recomeço. E diga-se de passagem que esse recomeço, ele não é um recomeço apenas a cada reencarnação. Porque todos os dias nós temos a oportunidade de recomeçarmos. Basta que a gente queira. Eu não preciso esperar pelo ano novo, pela segunda-feira, ou por uma nova existência para mudar aquilo que eu já tenho consciência que precisa ser modificado. Eu preciso ter o desejo sincero de modificar, de melhorar. E entender que esse meu esforço vai me proporcionar o meu crescimento. E uma vez crescendo, as nossas dores vão diminuir. Porque as nossas dores são consequência das nossas escolhas equivocadas. Então, a gente para e observa que tudo está relacionado. É preciso entendermos quem somos. É preciso aceitar a nossa condição. E é preciso perdoar a nossa atual limitação para que a gente tenha condições de buscarmos o crescimento necessário. Uma vez que nós nos entendemos e nos reconhecemos, porque é assim que a doutrina dos espíritos nos diz, como espíritos em processo evolutivo, ainda em condição de imperfeição. Se assim não fosse, não estaríamos aqui, num mundo que ainda é de expiações e provas, num mundo que ainda a gente tem que lidar com a inclemência da natureza e com a maldade do homem. E convivemos com isso todos os instantes. Então, uma vez que nós nos entendemos assim, precisamos buscar o autoconhecimento. Precisamos olhar para dentro de nós mesmos para entendermos quem nós somos. Eu estou aqui por uma razão. Eu preciso melhorar. Mas o que eu preciso melhorar? Somente eu posso determinar o que eu preciso fazer e o que eu preciso transformar em mim. E uma vez identificando esses pontos necessários de mudança, eu preciso me aceitar como eu sou. Não dizer, não tem jeito para mim não. Eu estou errando nas mesmas coisas. Tudo isso são pensamentos que, ao contrário da paz, vai nos trazer mais aflições, mais tormentos. Então, é necessário que nós nos conheçamos, que nós aceitemos as nossas limitações, as nossas imperfeições, porque somos espíritos em processo evolutivo. Mas Deus, que é o nosso Pai, e nos ama imensamente, nos dá as oportunidades e todas as ferramentas que a gente precisa para a gente trabalhar e vencer a nós mesmos. Não é vencer ao outro, é a nós mesmos. Quando a gente fala em paz, quando a gente diz que alguém tem paz, quem tem paz tem tudo, gente. Tem todo o resto.
Porque o que tira a nossa paz é exatamente a ausência dessa harmonia interior que Fidelis falou tão bem na leitura do início. O que nos tira a paz é o nosso desejo de ter a vida do outro, conquistar aquilo que não é o mais importante. O que tira a nossa paz é querer ter o controle da vida do outro, quando eu não tenho condições de controlar nem as minhas mais inclinações. A gente fica tão preocupado em cuidar da vida do outro que a gente se esquece que o propósito não é a gente olhar e apontar o defeito do outro, é olhar e identificar em nós o que precisa ser melhorado. Tudo isso são questões que a doutrina espírita já nos aponta, já nos esclarece. Então, nós não podemos mais responsabilizar ninguém pela nossa infelicidade. Nós já sabemos que a nossa infelicidade e a nossa felicidade são consequências das nossas escolhas. Se eu tenho escolhas boas, com a base no bem, no amor, na fraternidade, as minhas consequências serão positivas, serão boas, porque o universo devolve para a gente exatamente aquilo que a gente oferece, né? A lei da atração. Então, se eu ofereço amor, de maneira nenhuma o universo vai me fazer viver a dor. Se eu ainda vivencio a dor, é porque eu ainda, de alguma maneira, contribuo para que ela exista. Tem uma afirmação de Maria Montessori, que é uma grande pedagoga, né? Que eu acho fantástica quando a gente trabalha sobre, estuda, pesquisa, né? Reflete sobre paz, que ela diz que nós educamos para a guerra e não para a paz. Porque nós educamos para a competição. Educamos os nossos filhos para serem melhores que os outros. Quando, na realidade, precisamos educá-los para eles serem melhores que eles mesmos. Hoje, eu preciso estar melhor do que ontem. E preciso me esforçar um pouco mais para que amanhã eu esteja um pouquinho melhor do que hoje. E isso a gente só pode fazer quando a gente tem realmente essa consciência das nossas limitações, das nossas fragilidades. Ida, mas essa consciência é difícil a gente ter porque a gente continua errando, claro, e a gente vai continuar errando ainda. Porque estamos no corpo físico, então estamos envolvidos por uma energia muito densa, somos constantemente influenciados pela matéria e, consequentemente, por irmãos nossos, já no plano invisível, que não desejam que a gente progrida, não é? Porque todos nós, em inúmeros do nosso passado, nós prejudicamos alguns. E alguns desses irmãos prejudicados, eles infelizmente ainda não entenderam que através do amor e do perdão que se adquire paz. Guardar mágoa, ressentimento, seja dessa existência, ou seja, de existências passadas, isso é uma bagagem muito pesada que a gente carrega, que dificulta, vamos dizer assim, que inibe a conquista da paz. É impossível a gente conquistar a paz guardando a mágoa de alguém. Eu já esqueci, ou eu já perdoei, mas não vou esquecer nunca. Claro que a gente não vai esquecer. Quem esquece é quem perde a memória. Não é? A gente não tem como esquecer. Agora, o nosso grande desafio é a gente lembrar sem sentir mais dor, sem que aquilo incomode mais a gente. Isso é muito importante. Então, existe
a necessidade, e quando a gente adquire a paz, é importante que a gente tenha a observância, que a gente possa analisar com tranquilidade os nossos atos. Mas e se os meus atos não estão tão bons assim? Se nesse meu comportamento eu ainda cometo grandes erros. Mas a partir do momento que nós nos entendemos, um espírito em condição de imperfeição, mas em processo evolutivo, nós entendemos também que as quedas e as pequenas falências fazem parte do nosso processo de crescimento. O que a gente não pode é usar isso como desculpa e continuar errando, já sabendo que o erro aconteceu. Então, é importante que a gente tenha esse olhar para conosco de tranquilidade. Eu errei, é verdade. Eu poderia não ter errado. Eu tenho conhecimento suficiente para não ter cometido esse mesmo erro, mas escorreguei. Mas eu vou me trabalhar para que numa próxima oportunidade eu não volte a cometer o mesmo erro. Porque a oportunidade, não tenho a menor dúvida, ela vai voltar. Porque é dessa maneira que a vida testa a gente. A vida nos traz o ensinamento, nos traz a dificuldade, e olha, é exatamente quando a gente está naquele momento de maior dificuldade, que é o momento que a gente tem o maior crescimento. Porque é quando nós abrimos a porta dos nossos corações para Deus, é quando nós damos as mãos a Jesus e mantemos Ele junto da gente em todo instante. É quando a dor está nos visitando. Quando tudo está bem, a gente meio que entra num sistema de esquecimento. Tá tudo tão bem que eu não preciso nem não vou nem falar para não dar azar, né? Muita gente diz isso. Não vou nem comentar para não dar para trás. Mas a vida da gente, como disse o Evangelho, é de mescla. São ciclos necessários. A gente passa um tempo de dificuldade, depois vem aquele tempo de calmaria, que é para a gente se recuperar, que é para a gente se recarregar para a próxima dificuldade que tem. Porque a gente não está aqui a passeio. Nós estamos aqui com o firme propósito de crescimento e ninguém cresce sem esforço. Ninguém cresce sem dificuldades. A conquista da paz, ela exige um esforço muito grande da gente no que diz respeito da vigilância das nossas más inclinações. É preciso que a gente estude e compreenda, trabalhe e ame. Para, através da prática do amor, da caridade em ação, né, do bem, a gente possa, devagarzinho, ir conseguindo esses pequenos degraus, esses pequenos passos que estão nos empurrando mais para frente. E aí a gente lembra daquele sermão magnífico em que o mestre nos trouxe as bem-aventuranças, quando ele nos disse: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Isso está em Mateus, né? Falar em pacificadores é exatamente aqueles que levam a paz, que procuram harmonizar essa harmonia interior que a gente falou, né? Esse equilíbrio de sentimentos para que não haja os conflitos, como disse aqui cadê? A ausência de problemas, né? Relação de pessoas que não estão em conflito. Para que não haja esses conflitos, é preciso que a gente tenha esse equilíbrio de sentimentos. Nós falamos muito em paz, nós pregamos a paz. Quantas vezes nós subimos à tribuna e falamos 1 hora, 2, 3, 4 num seminário, falando sobre paz, quando falar é fácil.
E aí vem o convite do mestre. Não nos basta conhecer o Evangelho. Para conhecer o Evangelho, é necessário vivenciar o Evangelho. Não é ler, não é estudar. É fazer o que Jesus fazia. É viver o Evangelho no dia a dia. Não foi à toa que ele nos trouxe o resumo, vamos colocar dessa maneira, dos mandamentos, quando ele disse: amarás teu Deus sobre todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E achou pouco e nos disse: amarás o teu próximo como eu vos amei. Esse foi o maior desafio que Jesus trouxe para a gente. Porque o nosso amor ainda é um amor de condicionamento. Eu adoro fulano, eu amo fulano, a nossa relação é maravilhosa, somos amigos de longas datas, até que, em algum momento, esta criatura cometa algo que nos atinge. E aí, o nosso amor, muitas vezes, deixa de existir, ou perde força, ou começa a dizer: rapaz, eu gostava tanto, eu amava tanto, mas imaginem se Jesus tivesse nos amado naquela época e ainda hoje dessa maneira. Ida, eu só vou te amar se você não sair da linha. Eu só vou te amar se você não cometer nenhuma das faltas das quais você vem cometendo encarnação após encarnação. A gente já está numa situação bem difícil. Jesus entende a nossa condição de inferioridade e se coloca a nosso alcance. Porque ele diz: onde 2 ou mais pessoas se reunirem em meu nome, lá eu estaria. E não tenho a menor dúvida, gente. Eu ouso até dizer que não precisa nem ter 2 ou mais pessoas. Basta que a gente se recolha na intimidade do nosso ser e peça e rogue por sua assistência, por sua presença, que a gente vai receber. Mas aí é necessário ter os olhos de enxergar e ter os ouvidos de ouvir para nos darmos conta de tanto que nós temos recebido ao longo do tempo. Quando a gente fala na vivência da paz, a gente precisa e não podemos de maneira nenhuma esquecer que esse materialismo, essa ilusão pela posse de bens materiais ou de pessoas, porque a gente se equivoca de tal maneira que a gente pensa que é dono uns dos outros, né? E tudo isso tira a nossa paz. Quantos irmãos nossos passam por longos períodos de enfermidade, a espiritualidade tentando desligar os nossos irmãos dos seus corpos físicos para que possam seguir adiante a sua jornada, então como espíritos, e tem imensa dificuldade por conta do apego aos bens materiais, a joias, a casas, às vezes a uma cadeira, às vezes a um espelho, às vezes a outras pessoas. Então sofre enquanto vivo, porque você deixa de sair, deixa de viajar, deixa de viver para cuidar daquilo que você amontoou e tem medo que alguém passe e leve. E quando chega lá no plano espiritual, continua sofrendo porque você não pode mais desfrutar daquilo como você desfrutava. Então, essa ilusão que a gente tem no que diz respeito aos bens materiais, à posse, o ciúme,
Tem coisa que tire mais a paz da gente do que o ciúme. De uma maneira tal que a nossa mente, ela é tão criativa, a nossa imaginação, ela voa tão longe, e logicamente, tudo isso acontece com a ajuda dos nossos irmãos sofredores do plano espiritual, que por perceber a nossa energia se unem a nós, aumentando ainda o nosso grau de ciúme, de possessividade, e aí os relacionamentos se tornam coisas impossíveis de acontecer, de dar continuidade. Então é muito importante que a gente tenha essa consciência. É importante que a gente veja por que é que as coisas acontecem nas nossas vidas dessa maneira. É preciso a gente entender a justiça divina na condução de nossas vidas. Quando a gente compreende que ninguém passa pelo que não precisa, que de fato Deus é infinitamente bondoso e amoroso para com todos nós. Tenta de inúmeras maneiras nos direcionar para o caminho certo, mas a nossa rebeldia, a nossa teimosia nos leva ao desvio. E é exatamente esse desvio que nos afasta de Deus e nos aproxima da dor. Então, quando a gente entende que determinadas situações que vivemos faz parte das nossas necessidades, ainda que nós não compreendamos que necessidades são essas. O que foi que eu fiz para estar vivenciando essa dor hoje? Aí é quando vem a necessidade da construção da nossa confiança. Eu sempre gosto de dizer que fé, tem um ditado que eu ouvi há muitos anos atrás, que diz assim: fé é uma certeza que dispensa provas. E certa vez, conversando com um amigo, também palestrante espírita, também trabalhador, ele me disse assim: Ida, nós precisamos chegar ao ponto de não mais acreditarmos. E aí eu achei interessante a colocação dele. Aí eu disse: mas você acha que a gente não deve acreditar? Ele disse: acho não, eu tenho certeza. Porque quem acredita deixa brecha para dúvida. Nós precisamos chegar ao ponto de sabermos. Eu sei que existe vida após a morte. Eu sei que eu tenho oportunidade todos os dias de me melhorar. Quando eu sei, não tem questionamento, não tem dúvida. E esse saber é passível a todos nós. Esse saber é uma construção que se faz através do estudo, da observação, da experiência, da vivência de nossas vidas. Há muito tempo atrás, os fenômenos mediúnicos, eles eram essenciais para nos fazer compreender, acreditar e aceitar na existência da vida espiritual. Hoje, a gente não precisa mais deles. Nós temos provas concretas de que a vida existe depois que os olhos do corpo físico se fecham. Se fecham definitivamente. Então, é importante que a gente tenha essas consciências, mas cabe a cada um de nós procurá-las. Eu não posso crescer ou fazer a tarefa de Alberto, nem a de Fidelis, nem a de nenhum de vocês. A tarefa de cada um é de cada um. Embora estejamos todos nós na mesma jornada, com níveis diferentes, obviamente, de necessidades, com níveis diferentes de evolução, e essa diferença ela é importantíssima para que a gente possa aprender um com o outro.
E, principalmente, para que a gente possa aprender a respeitar a escolha do outro. Aquele que quer ter sempre razão, aquele que quer estar sempre correto, e isso todos nós já sabemos, é um reflexo direto do orgulho que ainda existe em nós, aquele que sente essa necessidade de ser o ditador das regras, de ser o orientador, onde todos vão seguir as suas orientações, esse não tem paz. E eu brinco muito com o pessoal que eu conheço, que eu digo assim, gente, olha só, eu estou num nível, assim, que eu prefiro muito mais ter paz do que ter razão. Não adianta a gente discutir com quem não vai concordar com a gente. Né? Então, nós temos a nossa visão, mas Ida é tão claro, o bom senso nos mostra que é uma coisa tão fácil, tão compreensível, está tão transparente para todos nós, por que é que alguns não enxergam? Porque o momento de um é diferente do momento do outro. E é extremamente importante que a gente respeite o momento do outro, como nós queremos que nós sejamos respeitados nos nossos momentos. A luz chega para todos nós. É impossível vivenciar tudo que a vivencia sem que em algum momento a luzinha toque no nosso mente e nos desperte. Vai chegar um momento. Até lá, a gente joga as sementes, a gente se coloca à disposição, mas a gente não quer e nem deve fazer com que o outro siga exatamente aquilo que eu acredito que é o correto, se o outro não tem condições ainda de fazê-lo. Até porque, qual é uma das bandeiras da doutrina espírita? É a fé raciocinada. Aquela fé cega que a gente acredita porque o outro disse e o outro sabe mais do que eu, isso ficou no passado, gente. Essas salas de estudo, as palestras, os seminários, as leituras, as trocas de impressões, elas existem exatamente para que a gente possa, cada um, fazer a sua interpretação e trocar com o outro as observações que a gente tem para fazer. Porque a observação de um complementa a observação do outro, e assim a gente vai complementando aquele conhecimento tão importante para todos. Para a gente ter essa paz de coração que o tema nos traz, né? A paz no coração, que é a única felicidade real deste mundo, a gente já consegue senti-la de maneira ainda muito, muito, muito pequena nas nossas vidas, num dia em que a gente faz um trabalho no bem e a gente vê no olhar do outro a gratidão. No momento em que a gente, às vezes, passa por um outro, oferece um abraço e o outro diz: seu abraço me trouxe muita paz. Quando a gente tem um final de dia, assim como nos convidava Francisco de Assis a fazer todos os dias, ao final de cada dia, ao deitar em tua cama, procura avaliar o teu dia, o que é que você fez de bom e o que é que você precisa melhorar no dia seguinte. Quando a gente fizer esse balanço, deitadinho na nossa cama, com a cabecinha no nosso travesseiro, e a gente disser assim: hoje eu não tenho nada de grave a reparar no meu comportamento. Aí a gente tem uma noite de paz. A gente diz assim: tive o sono dos anjos, dos justos. E a proposta do Cristo é essa: é que a gente tenha
essa sensação do sono dos justos e dos anjos todos os dias. Porque se a gente age com justiça, se a gente utiliza e emprega a lei de justiça, amor e caridade todos os dias nas nossas vidas, a gente vai estar fazendo o caminho certo, a gente está construindo exatamente aquilo que a gente precisa construir para termos esta tão almejada paz. Para que a gente possa verdadeiramente construir essa paz em nós, como nós já mencionamos a priori, o primeiro ponto é o respeito. É o respeito ao outro, é o respeito às diferenças, é o respeito ao momento evolutivo em que o outro se encontra, é o respeito à capacidade que o outro tem de absorver aquela informação que você está passando. Alguns vão passar pela nossa existência e eles vão, aquela orientação que a gente vai dar, eles vão absorver de uma maneira tão fácil que parece que eles já sabiam daquilo. Outros não. Outros vão ter dificuldade de entender até as palavras que você está falando, e isso não é uma questão de ignorância do ponto de vista acadêmico. Porque a ignorância acadêmica não tem nada a ver com isso. Nós conhecemos, e eu tenho certeza que vocês também, pessoas que são até analfabetas, mas que têm grande vivência, grande conhecimento, são verdadeiros sábios da vida. Mas de letras e de números não conhecem absolutamente nada. Para que a gente possa construir essa paz no coração, é preciso a gente se colocar no lugar do outro, sim. Aquela tão falada empatia, aquela tão pedida, né, pelo próprio mestre, amai o outro como a si mesmo. Se coloque no lugar do outro. Viva a dor do outro, a necessidade do outro. Sinta em você a dor que o outro está sentindo. Quando a gente faz essa inversão de papéis, fica muito mais fácil para a gente até suportar a grosseria do outro, a indiferença do outro, porque a gente passa a entender a fragilidade do outro. A gente não pode também, gente, isso é uma coisa que eu venho batendo muito nessa tecla, é evidenciar o mal. O mal, ele não merece evidência nenhuma. E com as redes sociais, com essa mídia hoje tão rápida, né, que a internet, olha, vocês estão na Bahia, eu estou aqui, deve ter pessoas de outros lugares, e nós estamos aqui todos conversando ao vivo e simultaneamente. Então, essa condição que a gente tem, a gente recebe muita notícia e a gente passa muita coisa adiante, muita coisa falsa, muita coisa feita no intuito apenas de desestruturar, de desequilibrar a grande massa. E nós, inadvertidamente, saímos espalhando essas notícias e comprometendo ainda mais o equilíbrio íntimo dos nossos irmãos. Colocamos em grupos de WhatsApp, muitas vezes, notícias que podem levar outros membros do grupo a atitudes impensadas. Então, é importante que a gente tenha esse cuidado de não evidenciar o mal. Eu me lembro que na época da pandemia, houve aquela loucura, né, em torno daquela situação, que foi uma vivência nova para todos nós. E aí eu me lembro que, na época, nós descobrimos um canal do Instagram que ele só dava notícias positivas sobre a pandemia. Enquanto todo mundo divulgava, e isso foi a grande massa, né, vamos dizer assim, 98% compartilhava as notícias ruins, a quantidade de pessoas que desencarnavam, o sofrimento, a falta de equipamento, de profissional, enfim.
Esse canal do Instagram, ele divulgava o trabalho da ciência em tentar descobrir a nova vacina, os pequenos avanços, as pequenas vitórias. Quando uma cidade que vinha aí com um índice de mortalidade imenso, hoje houve uma diminuição. Então, os pequenos acontecimentos positivos, bons, eram noticiados. Então, a gente precisa fazer essa rede de notícias do bem. E a gente precisa acabar com essa mania que nós temos de sermos portadores da dor. Nós sabemos que a dor existe. Nós sabemos que a dor está dentro dos nossos lares, nos lares dos nossos irmãos. Então, nós não precisamos mais aumentar essa dor. Vamos levar esperança. E não somos apenas nós que trabalhamos com a divulgação da doutrina espírita. Todos nós que já temos um mínimo de conhecimento espírita, que temos um mínimo de conhecimento dos ensinamentos de Jesus, todos nós somos mensageiros de paz. Todos nós podemos ser e devemos ser o pacificador que chega no local onde há desequilíbrio. Cada um de nós podemos e devemos ser o mensageiro da esperança para aquele que está angustiado, desacreditado, desanimado. Não tem coisa pior, gente, diante de um problema, da gente se abraçar com o desânimo. E aí é preciso que alguém chegue através de uma mensagem, através de um telefonema, através de uma visita, às vezes até apenas de um abraço, de um sorriso, de a gente chegar para alguém e o outro dizer assim, você não me falou nada, mas só a sua presença aqui foi suficiente para me tirar de onde eu estava. Então é importante que a gente tenha essa questão. Entender que todos nós somos iguais, ninguém é melhor do que ninguém. Absolutamente. A gente fala que, eu já até mencionei aqui, né, na nossa reflexão, na nossa conversa, a gente recebeu aquela orientação do orai e vigiai, e como muitas coisas e quase tudo a gente entende de maneira errada, e a gente achou que vigiar era vigiar a vida do outro, né? E aí a gente se esquece, ó, que quando a gente aponta um dedo para o outro, ó, deixa eu virar para cá, 3 dedos estão apontando para a gente. Então, a vigilância é para com os nossos pensamentos, é para com as nossas más tendências. Nenhum de nós precisa fazer regressão de vidas passadas para saber onde é o nosso compromisso. Basta a gente ser sincero conosco, honestos e avaliar onde é que a nossa tendência nos leva. Ali é o campo onde a gente precisa trabalhar, onde a gente precisa tirar a erva daninha, renovar a terra, jogar novas sementes para que possa florescer novos campos e nos livrarmos daquilo. Nós precisamos aproveitar todas as oportunidades para fazer o bem. Todas. Mas, Ida, são coisas tão pequenas, mas é na coisa pequena mesmo que a gente precisa trabalhar. Nós não temos capacidade ainda de fazer o imenso. E sempre que eu falo isso, eu me lembro de Teresa de Calcutá. Certa vez, quando ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz, um jornalista que foi entrevistá-la, com a intenção, talvez, de diminuí-la, né? De humilhá-la, não sei, virou para ela e disse, Madre Teresa, a senhora não acha que o que a senhora faz é muito insignificante? A senhora não vai conseguir acabar com a fome do mundo. A senhora, o seu trabalho é uma gota d'água no meio de um oceano. E, para surpresa de todos, ela disse, o senhor está correto. O meu trabalho é uma gota d'água no oceano. Mas o oceano, sem uma gota d'água, ele é menor. E é isso que a gente tem que se preocupar. Em sermos essas pequenas gotas d'água, que somadas a tantas outras, transformam
um oceano de dor em coisas boas. Eu estou vendo que o nosso relógio já está aí bem adiantado, mas só para a gente finalizar essa nossa reflexão, eu queria ler para vocês um trechinho pequeno do livro Busca e Acharás, do Espírito Emmanuel. E essa mensagem de Emmanuel, ela é fantástica. Mas eu peguei só um pedacinho dela para poder, que tem tudo a ver com o nosso trabalho de hoje. E diz assim, abre aspas, quanto puderes, como puderes e onde puderes, guardando a consciência tranquila, trabalha servindo sempre. Agindo assim, ainda que não percebas, desde agora estarás imperturbavelmente nos domínios da paz. Então vejam que Emmanuel disse, quanto puderes, como puderes, dentro das nossas limitações. Em momento nenhum ele disse, faz aquilo muito maior do que você tem capacidade. Não, dentro da sua capacidade, dentro da sua condição. Se eu posso ajudar limpando um terreno, eu vou limpar o terreno. Se eu posso ajudar construindo o hospital, que maravilha, construa o hospital. Mas se eu posso trabalhar apenas com um sorriso, apenas com um abraço, apenas emprestando o meu ouvido para alguém desabafar, que não requer absolutamente nada material, nada de dinheiro nosso, apenas o nosso tempo, a gente pode estar transformando totalmente uma vida e dessa maneira, como Emmanuel tão bem nos disse, estaremos no domínio da paz. Então, meus queridos amigos, mais uma vez agradecendo essa valiosa oportunidade de estarmos aqui refletindo sobre esse tema tão importante. Desejo de todo o meu coração que a construção da paz em nossos corações, ela seja diária. Que todos os dias a gente tenha condições de vigiarmos os nossos pensamentos, de nos esforçarmos um pouquinho mais para que a gente possa realmente melhorar. Todo começo de ano eu costumo dizer o seguinte, se a gente melhorar apenas 1% por dia, 1% é tão pouco, né? Se a gente puder se esforçar para 1% por dia, seja de melhoramento na nossa vida, no final de um ano, a gente vai ter melhorado 365%. Nesse caso, 366%, né? Porque parece que é ano bissexto, não é isso? Então, 1%. Então, é isso que eu desejo para todos nós. Que a gente possa, todos os dias, ao encostar nossa cabecinha no travesseiro, assim, essa consciência de paz, essa alma feliz pelo trabalho realizado, ainda que não tenha sido de uma expressão tão grande, mas o pouco que a gente faz já é muito, porque tem muitos que não fazem absolutamente nada. Muita paz para todos, um beijo em cada coração e espero que a gente tenha aí outras oportunidades de estarmos juntos, refletindo mais uma vez sobre temas tão importantes quanto esse. Obrigada. O que é paciência? É a ciência da paz. É você saber esperar, é você ter calma e saber esperar o momento certo das coisas. É isso? E aí eu disse a ela, eu disse, amiga, paciência a gente não adquire de uma hora para outra. É preciso prática. Então, se você pede a Jesus paciência, como é que você vai praticar a paciência se não com problemas? Porque para eu exercitar a paciência, eu preciso estar passando por situações que me exijam um comportamento paciente. E aí ela parou, ela disse assim, meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso, vou parar de pedir. Eu disse, pois é, porque até para a gente pedir, a gente tem que saber o que pedir. Porque se eu peço paciência,
Jesus não vai descer das esferas onde ele se encontra, tocar a minha fronte e dizer, pronto, a partir de hoje, você é a pessoa mais paciente do mundo. Seria muito fácil se fosse assim, né? Ele vai nos dar situações, vivências, para que seja necessário a gente fazer o uso da paciência, a gente falir, a gente errar, a gente cair, mas a gente entender que a gente pode começar de novo. Então, eu acho que está muito aí, sabe? A gente entender que ela está dentro de todos nós, mas que é necessário que a gente desenvolva, que a gente dê condições a ela, dela se desenvolver e dela crescer, para a gente poder fazer o uso, uma vez que ela é parte da centelha divina que está em todos nós. Espero ter podido lhe dar alguma orientação nesse sentido. Quer falar alguma coisa, Alberto? Eu quero agradecer, né? Boa noite a todos. Agradecer a Boa Ida por essa oportunidade, viu? Que nos trouxe de reflexão. E tem uma perguntinha, Ida, também. O que é que Jesus quis dizer quando ele falou lá em Mateus 10? Não pensem que eu vim trazer paz ao mundo. Não, não vim trazer a paz, mas a espada. O que ele estava querendo dizer com isso? Comentários, né, que a gente tem, é necessário que a gente busque muito o conhecimento para a gente poder entender. Em momento nenhum, Jesus quis dizer com isso que ele queria a briga, o desentendimento, a guerra. Porque Jesus era amor. Jesus era a própria paz. Né? E todos os conhecimentos que a gente tem dos exemplos vivenciados por ele, do pouco que a gente tem acesso, porque com toda certeza o que a gente tem em nossas mãos, que os livros, né, dos evangelhos nos traz, é muito pouco de tanto que Jesus com toda certeza realizou. Mas o que ele queria dizer ali era da necessidade de nós conosco mesmos buscarmos, fazermos essa revolta íntima dentro de nós, para poder a gente entender a nossa necessidade de transformação. É muito fácil a gente dizer assim, e isso que eu vou falar, gente, eu não estou fazendo recriminação a nenhuma religião, tá? Com todo respeito aos nossos irmãos de outras crenças, mas é muito fácil a gente chegar num templo religioso, dizer o que a gente errou, qual foi o nosso engano, né, que muitos chamam de pecados. Eu pequei nisso. Ah, foi, tá certo. Então vá ali, pague o dízimo, ou vá ali, pague sua penitência com tantas orações e eu te absorvo em nome de Deus. Inclusive, outro dia me perguntaram exatamente isso. Por que é que outros templos estão lotados e a gente vê casas espíritas hoje com a frequência tão pequena? Porque nos outros templos não exige o mesmo esforço que a doutrina espírita exige. Porque a doutrina espírita deixa muito claro para todos nós que não basta a gente querer melhorar. A gente tem que fazer o melhor. E isso exige esforço da gente. Então, quando você chega num local que o pessoal diz assim, olha, vai ali e faz tal coisa que está resolvido o teu problema. E você chega na doutrina espírita e ela diz assim, conhece-te a ti mesmo e trabalha incessantemente pela tua reforma íntima. Onde é que o outro vai ficar? Nós que temos mania de termos o menor esforço. De dar aquele jeitinho brasileiro para conseguir as coisas com o menor esforço. Não é? Então, eu acho que essa máxima, ela tem muito a ver com a nossa intimidade. Da gente sair da nossa zona de conforto, da gente buscar realmente a
briga para conosco mesmos, não é para com o outro. É com as nossas imperfeições, com as nossas más tendências, com os nossos vícios, com esse homem velho que a gente vem carregando junto com a gente, com os vícios que a gente vem trazendo, encarnação após encarnação, sem sequer se dar o direito de tentar melhorar. Porque no próprio Livro dos Espíritos ele diz, quando se pergunta, existe mudanças, existe coisas que o homem pode fazer sem que seja necessário a interferência dos espíritos por ele? E a resposta é muito clara, sim. Podeis fazer muita coisa sem a ajuda dos espíritos. Só falta uma coisa, vontade. Então, a partir do momento que a gente entender e que a gente abraçar com vontade, com determinação, com comprometimento, o ideal de nos transformarmos para melhor, aí a gente vai estar realmente empreendendo uma guerra para conosco mesmos, para poder realizarmos essa transformação tão necessária. Ok, Ida. Estamos já nos minutos finais. Eu gostaria que você fizesse a prece final. Também, mais uma vez, deixando um beijo no coração de cada um de vocês, com toda a gratidão pela confiança e pela oportunidade de estarmos aqui juntos refletindo. Tá bom? Vamos ok, muito bom. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos mentalizar a imagem doce e meiga do Mestre Jesus diante de nós. E vamos conversar com ele dizendo assim: Jesus amigo, mestre, guia e modelo. Aqui, Senhor, nos colocamos de joelhos em espírito diante de vós para te agradecer. Te agradecer pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos em teu nome para refletirmos sobre os teus ensinamentos e sobre as orientações que essa doutrina de luz nos traz. Te agradecer, Senhor, por esse Consolador prometido por vós, para todos nós, que nos retirou da ignorância, que nos aponta o caminho, que nos facilita a compreensão de quem somos e do que precisamos fazer para alcançarmos a felicidade e a plenitude onde já te encontras. Te agradecer, Senhor Jesus, porque sabemos da tua presença em nossas vidas todos os dias, da assistência que recebemos dos nossos amigos do plano espiritual, nos trazendo a intuição, o bom pensamento, as boas atitudes, o entendimento e a percepção de vermos a necessidade do nosso irmão e sabermos como ajudá-lo. Enfim, Jesus, tanto temos o que agradecer, mas te rogamos também, Senhor Jesus, fortalece-nos nos momentos de dificuldade, porque ainda somos fracos, porque ainda titubeamos diante da dor, mas que apesar de toda a dificuldade, tenhamos a certeza de que o propósito do Pai é o propósito da nossa felicidade. Que possamos, com resignação, aceitar os desígnios do nosso Pai e que possamos, com coragem, esperança e muita, muita, muita vontade, que possamos seguir adiante na nossa jornada, vencendo cada uma das dificuldades e conquistando pouco a pouco tudo aquilo que necessitamos para ascendermos um pouquinho mais na nossa jornada. Assim, Jesus, rogamos que a paz que buscamos, da qual falamos na noite de hoje, chegue a todos os lugares do nosso planeta onde ainda existe dor, especificamente
nos locais onde os conflitos ainda tiram a paz de tantos, aos hospitais, nas ruas, nos lares onde não existe entendimento. Que o teu amor, Senhor, possa alcançar a todos os nossos irmãos e que o teu manto de paz e de luz envolva a todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, assim também como a todos desse nosso orbe planetário. Assim, te agradecemos com o nosso coração cheio de alegria